Fala galera, tudo bem? Lucas Silveira novamente aqui. Em primeiro lugar, eu venho para agradecer desde o nosso vídeo de ontem, informando o renascimento do Instituto Defesa. Nós já recebemos ah, muitos contatos de apoio, seja aqui pelo YouTube, tá lá os comentários, seja também pelo nosso e-mail e também pelo meu celular, que basicamente a gente teve uma repercussão muito boa e isso evidentemente me deixa muito satisfeito. Eu tenho que explicar um pouco dessa história para vocês, o que aconteceu, por que isso tudo está acontecendo. Eu, honestamente, eu acho que vocês devem ter percebido, eu fiquei bastante decepcionado de várias formas com o segmento armamentista nos últimos, especialmente nos últimos 4, 5 anos talvez. Eu fiquei cansado de ver como é que as pessoas estavam agindo, fiquei realmente chateado em ver o rumo que as coisas estavam tomando, no que as pessoas estavam acreditando e como que essa luta, que para mim é uma luta que não tem preço, é um, é um valor, né, que está diretamente relacionado à dignidade, como é que essa coisa estava sendo manipulada em busca de interesses financeiros, políticos e assim por diante, como se fossem estas coisas, né, a influência e assim por diante, como se fossem essas coisas realmente que fossem as coisas importantes da vida. Razão pela qual, entre outros motivos, eu acabei me afastando aí do Instituto de Defesa, focando no meu trabalho como instrutor de tiro. Nós tivemos o enorme prazer de fazer com que a Academia Brasileira de Armas crescesse exponencialmente, trazendo pessoas do mundo todo para o Brasil, uh, trazendo instrutores e instruendos do mundo todo para a nossa sede aqui, a nossa abertura em Balneário Camboriú, clube, loja e toda a história que vocês talvez já conheçam. Não estou aqui para fazer merchandising da academia, não é esse o objetivo. A moral da história é que eu acabei focando nisso e o Instituto de Defesa ficou adormecido, como eu disse ontem. E, honestamente, com o que havia acontecido com o Brasil em 2022, eu pensei que não valia a pena. Porque o que eu vi acontecer foi exatamente aquilo que eu tentei alertar o Brasil que aconteceria por pelo menos 10 anos. Eu passei 10 anos da minha vida falando, olha só, se o povo brasileiro se comportar desta maneira, o resultado vai ser este. Se você tem dúvidas sobre isso, é só voltar nas nossas publicações, porque elas sempre foram bem claras em relação à previsão desse resultado, que é o que nós vivemos hoje. Não estou aqui para falar, eu te avisei, não é esta a ideia. Eu estou aqui para justificar por que nós acabamos adormecendo defesa. Porque foi tanto falar o que ia acontecer e as pessoas não me deram ouvido, não apenas não me deram ouvido, como fizeram exatamente o oposto do que eu falei, e o resultado está aí. Então eu pensei, é claro, ó, se ninguém quer me ouvir, é claro que não tem por que eu insistir nesse processo, não faz sentido. A gente fala para quem quer ouvir e não para quem não quer ouvir, é óbvio, não tem por que gastar energia de outra forma. Eu estava determinado já a abrir mão disso tudo, deixar com que o Brasil seguisse o rumo que ele quisesse, sem a minha interferência. Eu não sou quem é que eu sou na fila do pão, né? Que diferença pode fazer o que o Lucas fala, o que o Lucas faz, ou o que o Instituto de Defesa fala, o que o Instituto de Defesa faz. O Brasil, o mundo é sempre muito maior do que isso. Então eu já estava determinado a deixar essa coisa de lado. Mas o fato é que em um desses dias eu recebi uma espécie de chamado, se eu posso dizer assim. Eu fiquei remoendo, pensando, meditando, como eu gosto de fazer. Não é à toa que eu fiquei apelidado como monge do tiro. Eu gosto muito da meditação em todas as suas formas, em busca do engrandecimento pessoal, para tomada de decisões e assim por diante. Em uma dessas meditações, eu tive um contato muito próximo, eu tive uma mensagem muito clara de Deus. Deus me pediu para fazer isso.
Deus me ordenou a fazer isso, a continuar. Então, nesse caso, se não é exatamente por mim, né, quem sou eu para criar entraves, para me negar a fazer isso? E é claro, né, não vai ser uma tarefa nem um pouco fácil, porque o buraco em que nós nos metemos enquanto brasileiros agora é um buraco fundo, é um buraco lamacento que dificulta a subida das pessoas até o ar fresco novamente. A gente tem, portanto, muito trabalho a fazer. E não vai ser um trabalho fácil, não vai ser um trabalho muitas vezes gratificante, né? Ah, mas, mais uma vez, não é por nós, é por algo muito maior. Bem, portanto, conforme dito já no vídeo de ontem, nós estamos reorganizando o Instituto de Defesa, outrora adormecido. E eu vim aqui para compartilhar com vocês um pouco do que nós estamos fazendo nos bastidores, também como dever de transparência e para incentivar, é claro, a participação de vocês conosco, porque o Defesa, se for para eu fazer sozinho, é claro, ou com um ou dois parceiros que nós sempre tivemos aqui, evidentemente o Defesa fica extremamente fraco e é indesejável. E o pessoal já se manifestou, mais uma vez obrigado, dizendo que quer estar conosco, portanto, sigamos. A gente está começando pelo site. Se você entrar hoje no defesa.org, você vai ver que o site está ali em construção, tem uma plataforma nova sendo instalada, infelizmente não na velocidade que a gente gostaria, né? Hoje a minha fonte de renda é basicamente oriunda das minhas instruções, o Defesa não tem fonte de renda para mim hoje, então fica ali, como é que eu posso dizer, quando possível, quando o meu dinheiro, a minha família permite, eu vou até lá trabalhar no site. O site está sendo construído, a ideia do site é que ele sempre forneça informações úteis. Se você não participou deste período, permita-me te contar alguma coisa. No site, no primeiro site, no segundo site do Instituto de Defesa, o que nós fazíamos era colocar informações que eram realmente úteis e basicamente muito escassas para o povo brasileiro. As pessoas não sabiam na época que elas podiam comprar armas e a gente divulgava essa informação. As pessoas não sabiam na época que elas podiam ir até os clubes de tiro. Nós divulgávamos os clubes de tiro. As pessoas não sabiam à época quem eram os instrutores, então nós divulgávamos os instrutores, os eventos e assim por diante. Nós divulgávamos sobre a legislação em vigor e sobre os projetos de lei que estavam sendo apresentados. Chegamos lá em 2012 para frente e os projetos de lei sobre armas explodiram. Virou a onda dos projetos de lei, com um ápice em 2014, né? Bem antes, na verdade, do período Bolsonaro. A gente teve anos ali com dezenas de projetos de lei de flexibilização de armas sendo apresentados, nenhum deles basicamente aprovados, evidentemente, por razões que eu não vou explicar nesse vídeo, mas eu terei prazer em explicar oportunamente. Bom, mas o fato é que o nosso site sempre foi responsável por colocar informações úteis, disponibilizar gratuitamente informações úteis não apenas para os nossos associados, mas para toda a população, a fim de aumentar o número de pessoas de bem, com armas dentro de casa, mais importante que armas dentro de casa, com armas na cintura e, portanto, trazendo um pouco do mundo para aquilo que a gente já sabe, ou seja, uma sociedade armada é uma sociedade mais segura, uma sociedade mais educada e assim por diante. Então a gente está reorganizando o nosso site. Estou com a minha cola aqui, senão não ia lembrar. Está reorganizando o nosso site e eu espero que no futuro não muito distante a gente esteja mais uma vez com o site, antes de tudo, verdadeiramente útil para as pessoas. Quem quiser ajudar na confecção do site é mais do que bem-vindo. Tem algumas coisas, inclusive, que estão além da minha capacidade técnica para organização do site. Eu sei alguma coisa de programação, mas eu não sou um programador de verdade. Não sou um web designer de verdade. Tudo bem? Em frente. Outra coisa que nós fizemos e que é uma coisa positiva são vídeos informativos. Evidentemente, o conteúdo desses vídeos precisa ser ajustado. À época, existia uma meia dúzia de pessoas que falavam português.
lá no começo, e eu estou parecendo gente muito velha que só fala do passado, né? Mas é importante a gente falar sobre esse passado para a gente entender onde nós estamos e para onde nós vamos. À época, lá no começo, existia uma meia dúzia de pessoas, meia dúzia, que falavam português e que faziam vídeos sobre armas. Eu faço questão de destacar o Alexandre Lima, que trabalhou como nosso vice-presidente, apoiou muito a defesa por muito tempo, né, de Belo Horizonte. O GA, eu gosto de armas, já fazia vídeos em português a essa época. É tudo muito importante para que as pessoas pudessem ter armas sendo esfregadas na cara deles, no computador deles, à época até assistir pelo celular era um pouco menos comum, né? Para que elas tivessem interesse, soubessem sobre o tema e, portanto, se aproximassem desse meio de forma geral e entendessem como esse meio é importante para a segurança e, mais importante ainda, para a liberdade, certo? Obviamente, essa fase está superada. De certa forma, as pessoas já têm algum conhecimento de senso comum sobre as armas de fogo, então faz muito mais sentido a gente esclarecer não só sobre as armas de fogo, mas a parte mais complexa sobre as armas de fogo, liberdade, propriedade, política, filosofia e assim por diante. A gente vai fazer isso nos nossos vídeos aqui no canal do Instituto Defesa, no YouTube, onde você está agora. Portanto, não deixe de se inscrever, pedir para as pessoas virem aqui se inscreverem, isso é muito importante. Este canal não tem nenhum tipo de monetização. O YouTube não deixa a gente monetizar esse canal, então tudo que está aqui realmente de bom coração para ajudar as pessoas. Representações regionais. No passado, nós tivemos encontros que aconteceram. Vamos ver se eu lembro? Eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguém. Já peço desculpas antecipadamente. Mas fizemos, no mínimo, mas não somente, encontros no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, no Ceará, no Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, e devo estar esquecendo de alguém, de algum lugar onde eu fui, desculpa desde já, mas tenho certeza que a gente fez basicamente encontros em boa parte dos estados brasileiros, encontros que foram organizados pelos nossos representantes locais. O objetivo desses encontros é divulgar informação, prioritariamente, né? Não somente, mas divulgar informação de qualidade, informação que não tem viés político. Quando eu digo viés político, não é nada para eleger pessoas, né? Não é nada eleitoral. Muitas pessoas entraram nessa onda porque viram que, abre aspas, o mercado estava crescendo e aí eles foram lá. Isso eu vi repetidas vezes. Se você é tão antigo no meio quanto eu, você deve ter percebido isso também. O camarada vem, se aproveita da onda que está crescendo, aí faz a comunidadezinha dele, o grupinho dele no WhatsApp, faz uma paginazinha, vende uma camisetinha, se elege deputado e você nunca mais ouve falar do cara. E quando você vê, o camarada já está ali de mãos dadas com os partidos que defendem o desarmamento. Não aconteceu apenas uma, não aconteceu apenas duas vezes, e eu tenho certeza que vai ter mais pessoas tentando aproveitar essa onda do armamentismo para se eleger e depois dar um pé na bunda da galera. Nosso objetivo no Instituto de Defesa nunca foi isso. Eu jamais me candidatei e eu não tenho nenhuma intenção de me candidatar. Pelo contrário, eu estou no processo de imigração para os Estados Unidos, então a minha sede principal é nos Estados Unidos, onde eu vou trabalhar, inclusive continuar meu trabalho principal, se eu posso dizer assim, que me traz dinheiro para minha família, né? Que é a instrução de tiro. Se Deus quiser, o meu stand de tiro nos Estados Unidos também. Está tudo já ajeitado aqui para começar a acontecer. Então, mais uma vez, não tem risco de eu me candidatar, não é meu objetivo. E eu tenho convicção de que os nossos voluntários, as pessoas que estão com defesa, também acreditam muito mais em um mundo muito mais libertário, se eu posso dizer assim, e sabem como a política tende a ser perniciosa, perigosa, como os políticos acabam se aproveitando da inocência, da carência do povo brasileiro para montarem nas costas dele e aumentarem o tamanho do problema e não da solução. Pois bem, nossos encontros regionais tinham o objetivo de divulgar informação e não de eleger as pessoas, e a gente precisa fazer mais disso. Tudo bem?
Representações, então, regionais ou estaduais, os encontros vão voltar a acontecer no futuro muito breve. Terceiro não, já perdi a conta aqui, é 1, 2, 3, 4 ou 5 pontos sobre os quais nós já falamos. Judicialização. Eu recebi um e-mail recentemente de um dos nossos seguidores chamado José Carlos. Eu tentei responder o e-mail, mas infelizmente, quando eu tentei responder, não chegou na caixa de mensagens dele. Se você, José Carlos, está ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, deixe aí os seus comentários. O José Carlos nos sugeriu, ou basicamente nos intimou, a judicializar um processo específico. Eu já fiz uma consulta com o nosso escritório conveniado. Né? A gente tem um escritório que sempre trabalhou conosco, o escritório de advocacia MLD, do Dr. Marluz Daledoni, sempre foi provavelmente uma das pessoas mais importantes dentro do direito, né, sobre armas no Brasil. Ninguém quebra tanto pau pelos clientes quanto ele. Ele é meu advogado, mais do que meu advogado, se tornou meu amigo. Então a gente tem uma parceria com ele. Eu já fiz uma consulta com o escritório. A gente deve judicializar alguns processos. É claro que esses processos vão ter um custo aí, sobre o qual nós falaremos depois. Para quem quiser participar, quem quiser contribuir, o escritório deles precisa receber, é claro. Então a gente vai fazer ações judiciais para, enfim, dentro do possível. A gente sabe o que é o judiciário, a gente sabe o que é a política brasileira. Não precisa me contar, eu estou cansado de saber, eu cansei de avisar as pessoas sobre isso. Mas a gente vai fazer o que for factível para recuperar o que for recuperável, ampliar o que for ampliável dentro da liberdade de acesso às armas e, portanto, a própria dignidade do povo brasileiro. A gente vai retomar, é claro, a parte das filiações. A gente basicamente extinguiu as filiações novas ao defesa há alguns anos. A gente parou de receber filiações há alguns anos, né? E a gente vai retomar essa coisa toda, é claro, para quem quiser ser formalmente associado, ser representado formalmente também pelo Instituto de Defesa, contribuir com o Instituto de Defesa, vai ter essa oportunidade. É óbvio que ninguém é obrigado, a gente vai trabalhar de qualquer forma. Quem quiser participar, participe, vai ser bem-vindo, tá? Como filiado, inclusive. A gente vai fazer material publicitário para divulgar as informações. Então a gente vai fazer camisetas, essas camisetas do Defesa sempre inundaram bastante o Brasil. Eu gosto de lembrar de uma audiência pública que nós fizemos em 2013, 12, não tenho certeza mais, mas que basicamente a galera do Defesa inundou o Congresso lá com as camisetas, enfim, chamou muito a atenção. Tá? Então as camisetas são importantes também, para dizer que o tema está vivo. A gente vai fazer camiseta, a gente vai fazer boné, a gente vai fazer adesivo, a gente vai fazer garrafinha, chaveirinho, tudo que vocês pensarem aí, a gente vai fazer, mais uma vez, para divulgar esta ideia. A gente vai precisar de voluntários, é claro. Se você tem trabalho que você acha que pode ser útil para a defesa, a gente vai precisar de você. A gente vai precisar de funcionários, a gente está organizando aqui uma equipe para trabalhar, gente que vai trabalhar de fato em dedicação exclusiva para o defesa, vai receber por isso, obviamente, né? Para que a gente possa ter uma estrutura funcionando de verdade, sem amadorismo, né? De forma bastante profissional, de forma bastante séria, para que a gente atinja o resultado que nós sabemos que é importante. Obviamente, tudo que a gente faz aqui tem o objetivo de mudar a situação que nós vivemos, e em que pese a gente tenha nosso corpo jurídico aqui, como já falado, de primeiríssima, em que pese a gente tenha um monte de pessoas boas do nosso lado, diretamente, quero dizer, pessoalmente aqui, dando ideias, sugerindo ações, assim por diante, nós não somos os donos da verdade. Razão pela qual todos que estão assistindo esse vídeo, todos daqui para frente, especialmente, são mais do que bem-vindos em compartilhar o que tiverem de ideias de ações para defesa. Foi através de uma ideia, por exemplo, do nosso membro José Carlos, que surgiu este processo que nós vamos iniciar no futuro muito breve, certo? Eu não teria pensado nisso dentro da inundação de ideias que nós temos aqui, eu não teria pensado nisso sozinho. Foi graças a ele, que eu não sei se eu conheço pessoalmente, nós tivemos, fomos iluminados, e a gente vai poder, portanto,
fazer alguma coisa que eu acredito que possa ter um bom resultado para o Brasil, para o brasileiro e assim por diante. Pois bem, agora, galera, espero que esteja esclarecido onde nós estamos agora e para onde nós estamos indo. Eu espero que isso ajude a nos trazer mais pessoas junto ao Defesa aqui, certo? Muito em breve eu venho com mais informações sobre como participar ativamente de cada um desses pontos que eu elenquei por aqui. Eu conto com vocês e, evidentemente, vocês sempre puderam e sempre poderão contar comigo. Um abraço e até o próximo vídeo, quem sabe.